Seja bem-vindo ao DRN Audiolivros. Se não for inscrito ainda, peço que se inscreva no nosso canal. Acompanhe os nossos audiolivros aí. A gente tem bastante conteúdo. Se você deseja um livro e não tiver no canal ainda, deixa nos comentários aí que eu sempre faço uma lista e tento ir atrás assim que possível. Se quiser nos dar uma força, a gente tem o Apoia-se, o Seja Membro e também o Pix. Sempre fica na descrição do canal e na descrição dos vídeos. E muito obrigado por estar acompanhando a gente nessa jornada. E vamos para as nossas leituras. 9. Na estalagem do Pônei Empinado. Bree era a principal aldeia de sua área, uma pequena região habitada como uma ilha em meio às terras vazias ao seu redor. Além da própria Bree, havia estrado do outro lado da colina, valão num fundo vale um pouco mais a leste e Archete na beira da floresta Chet. Em torno da colina de Bree e das aldeias, ficava uma pequena região de campos e bosques cultivados com apenas algumas milhas de largura. Os homens de Bree tinham cabelos castanhos, eram troncudos e um tanto baixos, joviais e independentes. Não pertenciam a ninguém a não ser a eles mesmos. Mas eram mais amistosos e familiares com hobbits, anãos, elfos e outros habitantes do mundo em redor do que costumava, ou costuma, acontecer com o povo grande. De acordo com seus próprios relatos, eram os habitantes originais e descendiam dos primeiros homens que vagaram rumo ao oeste do mundo médio. Poucos haviam sobrevivido aos tumultos dos dias antigos. Mas, quando os reis retornaram por sobre o grande mar, encontraram os homens de Bree ainda ali. E ali eles ainda estavam agora, quando a lembrança dos reis antigos se esvaíra na grama. Naqueles dias, outros homens não tinham moradias estabelecidas tão longe para o oeste, nem no raio de 100 léguas do condado. Mas nas terras selvagens, além de Bree, havia viandantes misteriosos. A gente de Bree os chamava de caminheiros, e nada sabia de sua origem. Eram mais altos e morenos que os homens de Bree, e acreditava-se que tivessem estranhos poderes de visão e audição, e que compreendiam as linguagens das feras e das aves. Vagavam à sua vontade rumo ao sul e a leste, até as montanhas nevoentas. Mas agora haviam-se poucos e raros. Quando apareciam, traziam notícias de longe e contavam histórias estranhas e olvidadas que se escutavam com avidez. Mas as pessoas de Bree não se tornavam amigas delas. Havia também muitas famílias de hobbits na região de Bree, e essas afirmavam ser o mais antigo povoamento de hobbits do mundo, que fora fundado muito antes da própria travessia de Brandevin e da colonização do condado. Viviam mormente em estrado, apesar de haver algumas mesmos em Bree, especialmente nas encostas mais altas da colina, acima das casas dos homens. O povo grande e o povo pequeno, como se chamavam, viviam amistosamente, cuidando de seus próprios afazeres à sua própria maneira, mas ambos considerando-se corretamente como partes necessárias da gente de Bree. Em nenhum outro lugar do mundo encontrava-se esse peculiar, mas excelente, arranjo. A própria gente de Bree, grandes e pequenos, não viajava muito, e os afazeres das 4 aldeias eram sua principal preocupação. Ocasionalmente, os hobbits de Bree chegavam até a Terra dos Books, ou a Quarta Leste. Mas, apesar de sua pequena terra não ficar muito mais de um dia de cavalgada a leste da ponte do Brandevin, os hobbits do condado visitavam-na raramente agora. Um eventual morador da Terra dos Books, ou um tuque aventureiro, poderia sair até a estalagem por 1 ou 2 noites. Mas até isso estava se tornando cada vez menos comum. Os hobbits do condado se referiam aos de Bree e a qualquer outro que morasse além dos limites, como forasteiros, e muito pouco se interessavam por eles, considerando-os obtusos e rudes.
Provavelmente havia muito mais forasteiros espalhados pelo oeste do mundo nesses dias do que a gente do condado imaginava. Alguns, sem dúvida, não eram mais que vagabundos, dispostos a cavar uma toca em qualquer encosta e só ficar ali enquanto lhe servisse. Mas, seja como for, na região de Bri os hobbits eram decentes e prósperos, e não eram mais rústicos que a maioria de seus parentes distantes de dentro. Ainda não tinham esquecido que houvera um tempo em que havia muitas idas e vindas entre Condado e Bri. Conforme todos os relatos, havia sangue de Bri entre os Brandebucks. A aldeia de Bri tinha cerca de 100 casas de pedra do povo grande, a maioria acima da estrada, aninhando-se na encosta da colina, com janelas que davam para o oeste. Daquele lado, correndo em mais que um semicírculo desde a colina e de volta para ela, havia uma funda vala com uma sebe espessa do lado interno. A estrada cruzava por cima dela num caminho elevado, mas onde atravessava a sebe estava bloqueada por um grande portão. Havia outro portão no canto sul, onde a estrada saía da aldeia. Os portões eram fechados ao cair da noite, mas logo em seu interior havia pequenas guaritas para os porteiros. Junto à estrada, ali onde ela virava à direita para circundar o sopé da colina, estava uma grande estalagem. Fora construída muito tempo atrás, quando o tráfego das estradas era muito maior, pois Bri se localizava num velho encontro de caminhos. Outra antiga estrada cruzava a estrada leste, logo além da vala, na extremidade ocidental da aldeia, e em dias passados homens e outras pessoas de vários tipos haviam viajado muito por ali. Estranho como notícias de Bri, ainda eram dito na quarta leste, descendendo daqueles dias quando notícias do norte, sul e leste podiam ser ouvidas na estalagem, e quando os hobbits do condado costumavam ir ouvi-las com maior frequência. Mas as terras do norte estavam desoladas há tempos, e a estrada norte já mal era usada. Estava coberta de capim, e a gente de Bri a chamava de Caminho Verde. A estalagem de Bri ainda estava lá, no entanto, e o taverneiro era uma pessoa importante. Sua casa era o ponto de encontro dos ociosos, tagarelas e curiosos entre os habitantes, grandes e pequenos, das 4 aldeias, e refúgio de caminheiros e outros viandantes, e para aqueles viajantes, anãos em sua maioria, que ainda percorriam a estrada leste, indo e vindo das montanhas. Estava escuro e brilhavam entre as estrelas brancas quando Frodo e seus companheiros chegaram enfim à encruzilhada do Caminho Verde e se aproximaram da aldeia. Chegaram ao portão oeste e o encontraram fechado. Mas havia um homem sentado à porta da guarita logo além. Ele levantou-se de um salto, buscou um lampião e olhou-os por cima do portão, surpreso. — O que vocês querem e de onde vêm? Perguntou rispidamente. — Estamos a caminho da estalagem daqui, respondeu Frodo. Estamos viajando para o leste e não podemos ir mais longe esta noite. Hobbits. 4 hobbits. E mais, pela fala, são do condado, disse o porteiro, baixinho como quem fala consigo mesmo. Fitou-os de modo sombrio por um momento e depois abriu o portão devagar, deixando-os passar. Não é sempre que vemos gente do condado cavalgando na estrada de noite, prosseguiu ele, quando pararam por um momento à sua porta. Vão desculpar meu espanto. Que afazeres levam vocês lá longe, a leste de Bri? E quais são seus nomes? Posso perguntar? Nossos nomes e nossos afazeres são só nossos, e este não parece um bom lugar para discuti-los, afirmou Frodo, desgostoso com o aspecto do homem e seu tom de voz. Seus afazeres são só seus, não tem dúvida, disse o homem. Mas é a fazer meu fazer perguntas depois que anoitece. Somos hobbits da terra dos Books e inventamos de viajar e pernoitar nesta lajinha daqui, atalhou Merry. Eu sou o Sr. Brandybuck. Isso basta para você? A gente de Bri costumava ser cortês com os viajantes, ao que ouvi. Está bem,
assentiu o homem. Não quis ofender. Mas talvez você encontre mais gente do que o velho Harry do que o velho Harry do portão que vai lhes fazer perguntas. Tem gente esquisita por aí. Se forem até o pônei, vão descobrir que não são os únicos hóspedes. Desejou-lhes boa noite e nada mais disseram. Mas Frodo pôde ver, à luz do lampião, que o homem ainda os observava com curiosidade. Ficou contente de ouvir o portão se fechar com estrépito atrás deles enquanto avançavam. Perguntou-se por que o homem tinha tantas suspeitas e se alguém teria pedido notícias de um grupo de hobbits. Podia ter sido Gandalf? Ele podia ter chegado enquanto eles se atrasavam na floresta e nas colinas. Mas no aspecto e na voz do porteiro havia algo que o inquietou. O homem ficou fitando os hobbits por um momento e depois voltou à sua casa. Assim que deu as costas, um vulto escuro escalou o portão rapidamente e se dissolveu nas sombras da rua da aldeia. Os hobbits subiram por um aclive suave, passando por algumas casas isoladas e pararam diante da estalagem. As casas lhes pareciam grandes e estranhas. Sam ergueu os olhos para a estalagem, com seus 3 andares e muitas janelas, e sentiu desânimo no coração. Imaginara-se encontrando gigantes mais altos que árvores e outras criaturas ainda mais apavorantes em algum momento no decorrer de sua jornada. Mas nesse momento achou bem suficiente sua primeira visão dos homens e suas casas altas, de fato demais para o fim escuro de um dia cansativo. Imaginou cavalos negros parados, todos selados, nas sombras do pátio da estalagem, e cavaleiros negros espiando pelas escuras janelas superiores. Com certeza não vamos passar a noite aqui, vamos, senhor? Exclamou. Se tem hobbits nesse lugar, por que não procuramos alguns dispostos a nos abrigar? Seria mais acolhedor. O que há de errado com a estalagem? Disse Frodo. Tom Bombadil a recomendou. Imagino que seja bem acolhedor lá dentro. Mesmo de fora, a estalagem parecia uma casa agradável a olhos familiares. Dava de frente para a estrada e 2 alas se estendiam para trás em um terreno parcialmente recortado nas encostas inferiores da colina, de forma que nos fundos as janelas do 2º andar estavam ao nível do chão. Havia um amplo arco que abria para um pátio entre as 2 alas e, à esquerda, sob o arco, havia um grande portal ao qual se subia por alguns degraus largos. A porta estava aberta e a luz escoava por ela. Acima do arco havia um lampião e embaixo dele balançava uma grande tabuleta. Um gordo pônei branco erguido nas pratas traseiras. Por cima da porta estava pintado em letras brancas: O Pônei Empinado, de Cevado Carrapicho. Muitas das janelas inferiores mostravam luzes por trás de cortinas grossas. Enquanto hesitavam no escuro do lado de fora, alguém começou a cantar uma alegre canção lá dentro, e muitas vozes joviais uniram-se, altas no refrão. Passaram um momento ouvindo aquele som animador, e depois apearam dos pôneis. A canção terminou e romperam risadas e palmas. Conduziram os pôneis por baixo do arco e, deixando-os parados no pátio, subiram os degraus. Frodo adiantou-se e quase atropelou um homem gordo e baixo, de cabeça calva e rosto robincudo. Vestia um avental branco e estava alvoroçado, saindo por alguma porta e entrando em outra, carregando uma bandeja repleta de canecas vazias. Podemos, começou Frodo. Meio minuto, por favor, gritou o homem por cima do ombro e sumiu em uma babel de vozes e uma nuvem de fumaça. Um momento depois tinha saído de novo, enxugando as mãos no avental. Boa noite, pequeno mestre, disse ele, inclinando-se. Do que está precisando? Camas para 4 e cocheira para 5 pôneis, se isso for possível. É o senhor Carrapicho? Isso mesmo, Cevado é o meu nome. Cevado Carrapicho, às suas ordens. Vocês são do condado, hein? Indagou ele. Depois, subitamente bateu com a mão na testa.
como quem tenta recordar alguma coisa. Hobbits! Exclamou. Ora, o que isso me lembra? Posso perguntar seus nomes, senhores? Senhor Truque e Senhor Brandebuck, respondeu Frodo. E este é Sandgange. Meu nome é Sotomonte. Veja só, exclamou o Sr. Carrapicho, estalando os dedos. Lá se foi de novo. Mas vai voltar quando eu tiver tempo de pensar. Estou correndo mais que pés. Mas vou ver o que posso fazer pelos senhores. Não é sempre que vem um grupo do condado por esses dias, e eu sentiria muito se não pudesse recebê-los. Mas hoje à noite já tem tamanha multidão na casa que há tempos não aparece. Nunca chove, mas depois derrama, como dizemos em Bri. Ei, Nob! Gritou ele. Cadê você, sua lesma de pés lanudo? Cortou o livro. Cadê você, sua lesma de pés lanudos? Nob! Chegando, senhor, chegando. Um hobbit de aspecto jovial surgiu de repente por uma porta e, ao ver os viajantes, parou e os encarou com um grande interesse. Cadê o Bob? Perguntou o senhorio. Não sabe? Bem, encontre-o. A toda. Não tenho 6 pernas e nem 6 olhos. Diga ao Bob que tem 5 pôneis que precisam de estábulos. Ele precisa achar espaço de algum jeito. Nob saiu trotando com um sorriso e uma piscadela. Ora bem, o que eu ia dizer? Disse o Sr. Carrapicho, batendo na testa. Uma coisa expulsa a outra, por assim dizer. Esta noite estou tão ocupado que minha cabeça está rodando. Tem um grupo que veio subindo o Caminho Verde, lá do sul, ontem à noite. E isso já foi bem estranho para começar. Depois tem uma companhia viajante de anãos rumando para o oeste que chegou esta tardinha. E agora são vocês. Se não fossem hobbits, duvido que pudéssemos alojá-los. Mas temos 1 ou 2 quartos na ala norte que foram feitos especialmente para hobbits quando este lugar foi construído. No térreo, como eles costumam preferir. Janelas redondas e tudo que eles gostam. Espero que fiquem confortáveis. Vão querer jantar, sem dúvida, assim que for possível. Agora, por aqui. Conduziu-os por um curto espaço ao longo de um corredor e abriu uma porta. Aqui tem uma bela salinha de estar, disse ele. Espero que sirva. Agora deem licença. Estou tão ocupado. Sem tempo para falar. Preciso ir trotando. É trabalho duro para 2 pernas, mas não emagreço. Mais tarde passo aqui. Se quiserem alguma coisa, toquem a sineta e Nob virá. Se ele não vir, toquem e gritem. Finalmente partiu, deixando-o sentindo-se sem fôlego. Parecia capaz de falar num fluxo infindável, não importa o quanto estivesse ocupado. Viram-se num recinto pequeno e acolhedor. Havia um bom fogo aceso na lareira e, diante dela, algumas cadeiras baixas e confortáveis. Havia uma mesa redonda, já coberta com uma toalha branca, e sobre ela uma grande sineta. Mas Nob, o criado hobbit, entrou apressado muito antes que pensassem em tocar. Trouxe velas e uma bandeja repleta de pratos. Vão querer algo para beber, mestres? Perguntou. E posso lhe mostrar os quartos enquanto apronta o seu jantar? Estavam lavados e ocupados com boas e fundas canecas de cerveja quando o Sr. Carrapicho e Nob entraram outra vez. Num piscar de olhos, a mesa estava posta. Havia sopa quente, frios, uma torta de amora pretas, pães frescos, pedaços de manteiga e meio queijo maduro. Comida boa e simples. Boa como teriam no condado, e bastante acolhedor para desfazer a última desconfiança de Sam, já bem aliviada pela excelência da cerveja. O senhorio rodou um pouco por ali e depois preparou-se para deixá-los. Não sei se gostariam de se juntar ao grupo quando tiverem jantado, comentou ele, de pé junto à porta. Quem sabe vão preferir ir para a cama. Ainda assim, a companhia teria muito prazer em recebê-los, se estiverem dispostos. Não temos forasteiros. Viajantes do condado, eu devia dizer, com seu perdão, com frequência. E gostamos de ouvir algumas notícias
ou qualquer história ou canção que estejam pensando. Mas, como quiserem, toque a sineta se precisarem de alguma coisa. Sentiram-se tão refeitos e reanimados ao final do jantar, cerca de 3/4 de hora de contínua atividade, sem interrupções para conversas desnecessárias, que Frodo, Pippin e Sam decidiram juntar-se à companhia. Merry disse que seria abafado demais. Vou ficar sentado quieto aqui junto ao fogo por algum tempo, e quem sabe saia mais tarde para tomar ar. Cuidado com o que fazem e dizem, e não se esqueçam de que deveriam estar escapando em segredo, mas ainda estão em plena estrada e não muito longe do condado. Muito bem, disse Pippin. Cuide de você, não se perca, e não se esqueça que é mais seguro dentro de casa. A companhia estava no grande salão comum da estalagem. O grupo era grande e misturado, como Frodo percebeu quando seus olhos se acostumaram à iluminação. Esta vinha principalmente de um intenso fogo de troncos, pois os 3 lampiões suspensos nas vigas eram fracos e estavam meio envoltos em fumaça. Cevado Carrapicho estava de pé junto ao fogo, conversando com alguns anãos e 1 ou 2 homens de aspecto estranho. Nos bancos havia gente variada. Homens de Bree, uma coleção de hobbits locais, sentados juntos, tagarelando. Mais alguns anãos e outros vultos vagos difíceis de distinguir lá nas sombras e nos cantos. Assim que os hobbits do condado entraram, houve um coro de boas-vindas da gente de Bree. Os estranhos, especialmente os que tinham subido do Caminho Verde, encararam-nos curiosos. O senhorio apresentou os recém-chegados ao povo de Bree, tão depressa que, apesar de terem entendido muitos nomes, raramente tiveram certeza de quem eram os donos. Os homens de Bree pareciam todos ter nomes um tanto botânicos e bem esquisitos para a gente do condado, como Vela de Junco, Barba de Bode, Urzal, Macieira, Lã de Cardo e Samambaia. Sem falar em Carrapicho. Alguns dos hobbits tinham nomes semelhantes. Os Artemísias, por exemplo, pareciam numerosos, mas a maior parte tinha nomes naturais como Ladeira, Texugo, Buraqueiro, Areias e Tuneloso, muitos dos quais se usavam no condado. Havia vários sotomontes de estrado e, como não podiam imaginar que alguém tivesse o mesmo nome sem ser parente, acolheram Frodo cordialmente como um primo há muito perdido. Na verdade, os hobbits de Bree eram amistosos e curiosos, e Frodo logo descobriu que teria que fornecer alguma explicação sobre o que estava fazendo. Afirmou que se interessava por história e geografia, o que provocou grande balançar de cabeças, apesar de nenhuma dessas palavras ser muito usada no dialeto de Bree. Disse que pensava em escrever um livro, o que provocou silencioso espanto, e que ele e os amigos queriam coletar informações sobre hobbits que viviam fora do condado, especialmente nas terras orientais. Diante disso, irrompeu um coro de vozes. Se Frodo realmente quisesse escrever um livro e tivesse muitos ouvidos, em poucos minutos teria aprendido o suficiente para vários capítulos. E, como se não bastasse, deram-lhe toda uma lista de nomes, começando com o velho cevado aqui, que ele poderia consultar para informações adicionais. Mas, algum tempo depois, visto que Frodo não dava sinal de escrever um livro ali mesmo, os hobbits voltaram às suas perguntas sobre os fatos do condado. Frodo não se mostrou muito comunicativo e logo se viu sentado sozinho num canto, escutando e olhando em volta. Homens e anãos falavam mormente de eventos distantes e contavam notícias de um tipo que estava se tornando demasiado comum. Havia distúrbios lá no sul e parecia que os homens que tinham subido pelo Caminho Verde estavam se mudando, procurando terras onde pudessem encontrar alguma paz. A gente de Bree era solidária, mas claramente não estava disposta a admitir grande número de estrangeiros em sua terrinha. Um dos viajantes, um sujeito estrábico e repulsivo, previa que cada vez mais pessoas viriam para o norte no futuro próximo. Se não lhes derem espaço, eles mesmos vão fazê-lo. Tem direito de viver como todo mundo, disse em voz alta. Os habitantes locais não pareceram contentes com a perspectiva.
Os hobbits não deram muita atenção a tudo aquilo, pois, no momento, não parecia dizer respeito a hobbits. O povo grande dificilmente pediria alojamento em tocas de hobbits. Estavam mais interessados em Sam e Pippin, que já se sentiam bem em casa, e conversavam alegres sobre os eventos do condado. Pippin provocou muitos risos com o relato do desabamento do teto da toca municipal de Gran Cava. Will Pealvo, prefeito e o hobbit mais gordo da Quarta Oeste, fora enterrado em greda e saiu como um bolinho enfarinhado. Mas houve várias perguntas que deixaram Frodo um pouco inseguro. Um dos moradores de Bree, que parecia ter estado no condado várias vezes, queria saber onde viviam os Sotomontes e de quem eram parentes. De repente, Frodo percebeu que um homem curtido pelo tempo, de estranho aspecto, sentado na sombra junto à parede, também escutava atento a conversa dos hobbits. Tinha à sua frente um caneco alto e fumava um cachimbo de tubo comprido com entalhes curiosos. Tinha as pernas estendidas à frente, mostrando botas altas de couro maleável que lhe serviam bem, mas tinham passado por muitas agruras e agora estavam empastadas de barro. Uma capa de pano grosso, verde escura e manchada pelas viagens, estava fechada em torno dele e, apesar do calor do recinto, ele usava um capuz que fazia sombra em seu rosto, mas o brilho de seus olhos podia ser visto enquanto observava os hobbits. "Quem é esse?" perguntou Frodo, quando teve a oportunidade de sussurrar ao Sr. Carrapicho. "Acho que não o apresentou." "Ele?" disse o senhorio sussurrando em resposta, olhando de esguelha sem virar a cabeça. "Não sei ao certo. É dessa gente vagante. Nós os chamamos de caminheiros. Ele raramente fala. Não que não possa contar uma bela história quando está disposto. Some por um mês ou um ano, e daí aparece de novo. Na primavera passada ficou entrando e saindo bastante, mas não o vi por aí ultimamente. O nome de verdade dele eu nunca ouvi, mas por aqui o conhecem como Passo Largo. Anda bem veloz nas pernas compridas, mas não conta a ninguém o seu motivo para a pressa. Mas não há como explicar o leste-oeste, como dizemos em Bree, significando os caminheiros e agentes do condado, com sua licença. Engraçado você perguntar dele. Mas, nesse momento, o Sr. Carrapicho foi chamado por um pedido de mais cerveja e sua última observação permaneceu sem explicação. Frodo percebeu que Passo Largo agora olhava para ele como se tivesse ouvido ou adivinhado tudo o que fora dito. Pouco depois, acenando com a mão e inclinando a cabeça, ele convidou Frodo a vir sentar-se junto dele. Quando Frodo se aproximou, ele puxou o capuz para trás, mostrando uma cabeça desgrenhada, de cabelos escuros salpicados de cinza e um par de olhos verdes alertas num rosto pálido e severo. "Chamo-me de Passo Largo", disse ele em voz baixa. "Tenho muito prazer em conhecê-lo, mestre Sotomonte, se é que o velho Carrapicho acertou seu nome." "Acertou", assentiu Frodo com rigidez. Estava longe de se sentir confortável à vista daqueles olhos alertas. "Bem, mestre Sotomonte", disse Passo Largo, "se eu fosse você, impediria seus jovens amigos de falarem demais. Bebida, fogo e encontros fortuitos são bem agradáveis, mas... bem, aqui não é o condado. Há gente esquisita por aí. Mas não devia ser eu dizendo isso, você pode estar pensando", acrescentou com um sorriso retorcido, vendo a olhadela de Frodo. "E houve viajantes ainda mais estranhos passando por mim ultimamente", prosseguiu, observando o rosto de Frodo. Frodo retornou-lhe o olhar, mas nada disse, e Passo Largo não deu mais sinal. Sua atenção pareceu fixar-se repentinamente em Pippin. Alarmado, Frodo deu-se conta de que o ridículo jovem Tuque, encorajado pelo sucesso com o gordo prefeito de Gran Cava, estava, na verdade, fazendo um relato cômico da festa de despedida de Bilbo. Já estava fazendo uma imitação do discurso e se aproximava do espantoso desaparecimento.
Frodo aborreceu-se. Era uma história bem inofensiva para a maioria dos hobbits locais, sem dúvida. Apenas uma história engraçada sobre aquela gente engraçada do outro lado do rio. Mas alguns, por exemplo, o velho carrapicho, sabiam de algumas coisas e provavelmente já tinham ouvido boatos do sumiço de Bilbo muito tempo atrás. Isso lhes recordaria o nome bolseiro, especialmente se tivesse havido investigações sobre esse nome em Bree. Frodo ficou irrequieto, pensando no que deveria fazer. Pippin, evidentemente, estava apreciando a atenção que conquistara, esquecendo-se por completo do seu perigo. Frodo temeu de repente que, no humor do momento, ele pudesse chegar a mencionar o anel, e isso poderia ser um desastre. É melhor fazer alguma coisa depressa. Passo Largo cochichou em seu ouvido. Frodo levantou-se de um salto, pôs-se de pé numa mesa e começou a falar. A atenção da plateia de Pippin foi perturbada. Alguns dos hobbits olharam para Frodo, riram e bateram palmas, pensando que o Sr. Sotomonte tinha tomado toda a cerveja que aguentava. Frodo sentiu-se repentinamente muito tolo e viu-se, como costumava fazer quando discursava, manuseando os objetos em seu bolso. Sentiu o anel em sua corrente e, muito inexplicavelmente, foi tomado pelo desejo de colocá-lo e sumir daquela situação tola. De algum modo pareceu-lhe que a sugestão lhe vinha de fora, de alguém ou algo naquela sala. Resistiu firmemente à tentação e agarrou o anel na mão, como se quisesse dominá-lo e evitar que escapasse ou causasse algum dano. De qualquer modo, isso não lhe deu nenhuma inspiração. Falou algumas palavras adequadas, como diriam no condado. Estamos todos muito gratos pela gentileza de sua recepção, e arrisco-me a esperar que minha breve visita ajude a renovar os velhos laços de amizade entre o condado e Bree. Depois hesitou e tossiu. Todos na sala estavam agora olhando para ele. Uma canção! Gritou um dos hobbits. Uma canção! Uma canção! Gritaram todos os demais. Vamos, mestre, cante-nos alguma coisa que não ouvimos antes. Por um momento, Frodo ficou boquiaberto. Depois, desesperado, começou uma canção ridícula de que Bilbo gostava bastante. E, na verdade, se orgulhava bastante, pois ele mesmo inventara a letra. Era sobre uma estalagem, e, provavelmente, foi por isso que Frodo a recordou justo naquele momento. Aqui está toda ela. Hoje em dia, em regra, só se recordam algumas palavras. Numa estalagem, velha estalagem, ao pé do morro antigo, a cerveja que fazem é tão castanha que o homem da lua, com sede tamanha, desceu que nem pode consigo. O gato ébrio do estribeiro, na rabeca é mestre cheio. O arco empunha o gato borracho, guinchando alto, roncando baixo, ou serrando pelo meio. O dono tem um cachorrinho, que é louco por um chiste. Se fazem graça os fregueses, escuta e ri todas as vezes. Engasga, mas não desiste. Também tem lá uma vaca chifruda, altiva qual rainha. A música a anima e faz com que aplauda. E como que ébria balança a cauda, na grama dança sozinha. Oh, quanta baixela feita de prata, e de prata colheres a rodo. Pro domingo existe um par especial, polido e lustrado, nada banal, durante o sábado todo. O homem da lua bebeu quanto pôde, e o gato pôs-se a lamentar. Colher e prato dançavam na mesa, no jardim a vaca saltava bem tesa, e o cachorro a cauda a caçar. O homem da lua tomou mais um trago, sob a cadeira rolou, e lá cochilou e sonhou com cerveja, as estrelas do céu a sumir, ora veja. E por pouco o sol não raiou. O estribeiro então falou ao seu gato. Os brancos corcéis da lua relincham e mordem os freios de prata. Mas o homem ressona
e nada o resgata. E logo o sol sai à rua. O gato ao violino tocou grosso e fino, uma dança de erguer o freguês, guinchando, serrando, dá tudo que pode. E o dono do homem da lua sacode, dizendo, já passa das 3. Rolaram o homem colina acima, na lua puseram no ato. Os corcéis a galope atrás da ressaca, saltando qual corça vinha a vaca, e a colher fugiu com um prato. A todo o violino tocou grosso e fino, rugia bem alto o cão, a vaca e os cavalos de ponta cabeça, com vivas pulavam da cama depressa, dançando sobre o chão. Pim-pum, da rabeca as cordas romperam, a vaca saltou sobre a lua. O cãozinho já não parava de rir, e o prato de sábado pôs-se a fugir. Com a colher que os domingos atua. A lua escondeu-se por trás da colina, quando o sol foi erguendo a cabeça, e mal conseguia crer no que via. Pois, incrível que fosse, apesar de já dia, foram todos para a cama depressa. Houve aplausos altos e longos, e Frodo tinha boa voz, e a canção lhes estimulou a imaginação. Onde está o velho Cevada? Exclamaram. Ele devia ouvir isso. Bob devia ensinar o gato a tocar rabeca, e daí poderíamos dançar. Pediram mais cerveja e começaram a gritar. Vamos ouvir de novo, mestre. Vamos lá, mais uma vez. Fizeram Frodo beber mais uma e depois recomeçar a canção, enquanto muitos deles cantavam junto, pois a melodia era bem conhecida e eles eram rápidos em pegar a letra. Agora foi a vez de Frodo sentir-se contente. Deu pulinhos na mesa e, quando chegou pela segunda vez em A Vaca Saltou sobre a Lua, deu um pulo no ar. Com demasiado vigor, pois desceu, bum, em cima de uma bandeja cheia de canecas, e escorregou e rolou da mesa com um estrondo, tinido e choque. Toda a plateia escancarou a boca de rir e parou em silêncio pasmado, pois o cantor desapareceu. Simplesmente sumiu, como se tivesse passado pelo chão. Zaz, sem deixar buraco. Os hobbits locais olharam fixamente, estupefatos, e depois se ergueram aos saltos e chamaram Cevada aos gritos. Toda a companhia se afastou de Pippin e Sam, que se viram abandonados num canto e observados de longe, sombria e duvidosamente. Era evidente que muitas pessoas já os consideravam companheiros de um mágico viajante com poderes e propósitos desconhecidos. Mas havia um morador moreno de Bree que ficou fitando-os com uma expressão astuciosa e meio zombeteira que os deixou muito desconfortáveis. Logo ele se esgueirou porta fora, seguido pelo sulista estrábico. Os dois tinham cochichado juntos durante boa parte da noite. Frodo sentiu-se um tolo. Sem saber o que mais fazer, engatinhou por baixo das mesas até o canto escuro junto a Passo Largo, que permanecia sentado imóvel, sem dar sinal de seus pensamentos. Frodo reclinou-se na parede e tirou o anel. Não sabia dizer como este acabara em seu dedo. Só podia supor que estivera manuseando-o no bolso enquanto cantava e que, de algum modo, o pusera no dedo quando estendeu a mão, num solavanco, para amortecer a queda. Por um momento perguntou se o próprio anel não lhe pregara uma peça. Talvez tivesse tentado revelar-se como reação a algum desejo ou comando sentido na sala. Não lhe agradava o aspecto dos homens que haviam saído. Bem, comentou o Passo Largo quando ele ressurgiu. Por que fez aquilo? Pior do que qualquer coisa que seus amigos poderiam dizer. Meteu os pés pelas mãos. Ou devo dizer o dedo? Não sei o que quer dizer, disse Frodo, irritado e alarmado. Oh, sabe sim, respondeu Passo Largo. Mas é melhor esperarmos que o alvoroço diminua. Depois, por favor, senhor bolseiro, gostaria de uma conversinha tranquila. Sobre o quê? Perguntou Frodo, ignorando o súbito uso de seu nome correto. Um assunto de certa importância para nós dois, respondeu Passo Largo, olhando nos olhos de Frodo.
Você poderá ouvir algo do seu interesse. Muito bem, comentou Frodo, tentando parecer indiferente. Falo com você mais tarde. Enquanto isso, uma discussão acontecia junto à lareira. O senhor Carrapicho entrara trotando e agora estava tentando escutar ao mesmo tempo vários relatos conflitantes do acontecido. Eu vi ele, senhor Carrapicho, disse um hobbit. Ou melhor, não vi ele, se me entende. Ele sumiu no ar, por assim dizer. Não me diga, senhor Artemisia, respondeu o senhorio com expressão perplexa. Digo sim, retrucou Artemisia. E quero dizer isso mesmo, ainda por cima. Tem algum engano em algum lugar, disse Carrapicho balançando a cabeça. O senhor Sotomonte era meio grande para sumir no ar ou na névoa, o que é mais provável nesta sala. Bem, onde ele está agora? Exclamaram diversas vozes. Como é que vou saber? Ele é livre para ir aonde quiser, contanto que pague pela manhã. Ali está o senhor Tuque, esse não sumiu. Bem, eu vi o que vi e vi o que não vi, disse Artemisia obstinado. E eu digo que tem algum engano, repetiu Carrapicho, apanhando a bandeja e recolhendo a louça quebrada. É claro que é um engano, disse Frodo. Eu não desapareci. Aqui estou. Só estava trocando algumas palavras com um passo largo no canto. Avançou a luz do fogo, mas a maior parte da companhia se afastou, ainda mais perturbada que antes. Não estavam nem um pouco satisfeitos com sua explicação de que engatinhara depressa por baixo das mesas depois de cair. A maioria dos hobbits e os homens de Bree saíram na mesma hora, ofendidos, sem gosto para mais entretenimento naquela noite. Um ou dois olharam para Frodo de modo sombrio e partiram resmungando entre si. Os anãos e os 2 ou 3 homens estranhos que ainda restavam levantaram-se e deram boa noite ao senhorio, mas não a Frodo e seus amigos. Pouco tardou para não sobrar ninguém, exceto o Passo Largo, que continuava sentado, sem ser notado, junto à parede. O senhor Carrapicho não parecia muito aborrecido. Calculava, com boa probabilidade, que em muitas noites futuras sua casa estaria lotada outra vez, até o presente mistério estar exaustivamente discutido. Ora, o que andou fazendo, Sr. Sotomonte? Perguntou, assustando meus fregueses e quebrando minha louça com suas acrobacias. Sinto muito se lhe causei algum inconveniente, disse Frodo. Foi totalmente sem querer, eu asseguro. Um acidente muito infeliz. Está certo, Sr. Sotomonte. Mas, se vai dar mais cambalhotas, fazer prestidigitação ou o que for, seria melhor avisar as pessoas antes. E avisar a mim. Por aqui temos algumas suspeitas de tudo que é fora do normal. Inquietantes, me entende? E não passamos a gostar disso de repente. Não hei de fazer mais nada parecido, Sr. Carrapicho, eu lhe prometo. E agora acho que vou indo para a cama. Vamos partir cedo. Pode mandar aprontar nossos pôneis para as 8 horas? Muito bem. Mas antes que vá, gostaria de uma palavrinha em particular, Sr. Sotomonte. Acabo de me recordar uma coisa que devia lhe contar. Espero que não me leve a mal. Quando eu tiver ajeitado uma ou duas coisas, vou até seu quarto, se me permitir. Certamente, disse Frodo, mas sentia desânimo. Pensou em quantas conversas privadas precisaria ter antes de dormir e o que elas revelariam. Toda essa gente estava aliada contra ele. Começou a suspeitar que até o rosto gordo do velho Carrapicho ocultava intenções sombrias.